Pegue a palavra de Deus, abra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Acharam aí? Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 13. Preste atenção. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Já você vai entender claramente isso. É muito forte. Vou reler. Em quem também vós estáis, quer dizer, em Cristo. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual, falando do Espírito Santo, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém? Eu vou ler mais uma vez e todos que estão comigo aqui na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro, repetem em seguida. Vamos lá. Em quem também, bem alto, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém? Tem duas coisas aqui que nós vamos destacar. Primeiro, o selo do Espírito Santo. Segundo, o penhor do Espírito Santo. Você crê nesta palavra? Porque esta palavra é para quem crê em Jesus Cristo. Esta palavra é para quem crê no evangelho da salvação. Só toma posse desta palavra quem crê. Quem crê, levante a mão. Então vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas que nós já demos em toda a nossa vida. E enquanto nós aplaudimos, vamos abrir a nossa boca e dizer glória ao teu nome, Senhor. Isso, aplaude e dá glória. Aplaude e glorifica. Que coisa linda. Você que está nos acompanhando pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook, você que está nos acompanhando pela TV, você que está assistindo esta mensagem, junte-se a nós aqui no Rio de Janeiro, Vila da Penha. Glorifique a Deus conosco. Abra a boca, dá glória, glória, glória. Oh, rica lamashuri mishiamas. Elia tia soi. Elia masuri andalas. Pai querido e Deus amado, vem com teu Espírito agora. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Podem se assentar, por favor. Jesus falou a respeito do Espírito Santo muito pouco enquanto ele estava aqui na terra. Em algumas ocasiões ele deu uma pincelada, por exemplo, com a mulher samaritana. Ele falou: mulher, qualquer que beber da água deste poço voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque se fará dentro dele uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Ele já estava falando do Espírito Santo ali. Na festa dos tabernáculos também, Jesus foi
E o ponto máximo da festa é quando o sacerdote vinha com um vaso de ouro e jogava no altar, derramava no altar, água do tanque de Siloé. A palavra Siloé quer dizer o enviado. Jesus é o enviado de Deus. Naquele momento em que a água de Siloé estava sendo derramada no altar, Jesus abriu os braços, lembrando a sua posição na cruz, que ainda iria acontecer. E ele diz assim: quem tem sede, que venha a mim e beba. E quem quiser que beba de graça da água da vida. Aí o evangelista João destaca: isto disse ele a respeito do Espírito Santo, que haviam de receber todos os que nele crescem. Amém? Receber o Espírito Santo todos os que nele crescem. Foi o que eu li aqui para você na carta aos Efésios. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido. O Espírito Santo é para quem crê. Depois que Jesus morreu na cruz, ele fala o seguinte: ressuscitado, ele diz para os discípulos: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Aí, entre todos os sinais, ele cita esse: em meu nome falarão novas línguas. Falar novas línguas. Então Jesus não foi muito profundo nesses momentos que eu te citei, mas na última noite de vida, ele foi profundo. Você precisa ler o Evangelho de João a partir do capítulo 14, para ver quantas vezes ele vai falar agora do Espírito Santo. Vai falar muito a respeito do Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus ele vai partir deste mundo em corpo físico, o mesmo corpo que ressuscitou naquele terceiro dia, o mesmo corpo que morreu na cruz. Ele não subiu para o céu em espírito, ele subiu para o céu em carne e ossos, sem o sangue, porque o sangue ele deixou aqui na terra para a salvação de todo aquele que nele crê. Todo o sangue ele deixou aqui. Mas Jesus disse que ele mandaria o Consolador para que esteja convosco para sempre. E aí Jesus trocou de lugar. Ele até falou para os discípulos: vos convém que eu vá, porque se eu não for o Consolador, o Ajudador, o Paráclitos, não virá a vós. Vos convém que eu vá. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Então Jesus tinha que ir, porque se ele não fosse, o Espírito Santo não viria. E ele trocou de lugar. Ele trocou de lugar com o Espírito Santo que estava na glória. Quando Jesus chegou na glória, ele enviou o Espírito Santo para cá. Então hoje Jesus pode estar dentro de todo mundo ao mesmo tempo através do Espírito Santo. Por isso que ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus disse: quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo ele está na terra trabalhando ativamente para convencer a humanidade do pecado, da justiça e do juízo. Só que nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, está cada vez mais difícil para o Espírito Santo convencer a humanidade do pecado, porque os nossos legisladores, os nossos juízes estão criando leis ou outorgando leis ou decisões judiciais que mostram que aquilo que a Bíblia condena não está errado, não. Então, muita gente já está achando que aquilo que antes era pecado não é mais. Então, o Espírito Santo hoje, ele tem uma grande dificuldade de convencer as pessoas a respeito do que é pecado. Porque muitos pecados estão sendo tratados hoje em dia como coisas certas, pela nossa sociedade, pelos nossos legisladores e pelo nosso judiciário, e não só nosso, mas do mundo todo. Mas é necessário que isso tudo aconteça. Então, quem está hoje no mundo? É o Espírito Santo, amém? Quando a gente fala Jesus está presente no nosso meio, Jesus está aqui, é o Espírito Santo que nos dá a presença dele. E Jesus disse assim para os discípulos: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece.
mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Igreja, quem que habitou com os discípulos durante 3 anos, dia e noite? Jesus. Ele falou, vós o conheceis, vocês conhecem o Espírito da verdade. E ele estará em vós. Olha só, o mundo não pode receber, mas vós o conheceis e ele estará em vós. Quer dizer que Jesus, o Espírito da verdade, ele estaria dentro de nós agora. Amém? Porque ele, o Espírito Santo e o Pai são um só. É a doutrina da Santíssima Trindade que ficou revelada ali no batismo nas águas de Jesus no Rio Jordão, quando o Espírito Santo desceu em forma corpórea como se fosse uma pomba e pousou sobre ele, e ouviu-se a voz do céu que dizia, este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Quando Jesus disse, eu vos enviarei outro Consolador, no original grego, porque o Evangelho de João foi escrito originalmente em grego, está escrito Paráclitos. Paráclitos quer dizer o seguinte, segundo os etimologistas que estudam a palavra, para quer dizer ao nosso lado, e kletos é chamado. Paracletos quer dizer chamado ao nosso lado, chamado para ficar ao nosso lado. Só que Jesus disse, ele estará em vós. Ele não quer ficar do lado de fora. O Espírito Santo, ele quer estar dentro de nós. Amém? Do lado de fora ele fica nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, fica falando conosco dia e noite, com cada um de nós, porque ele é Deus, ele é onipresente. Não são muitos Espíritos Santos, como algumas religiões ensinam, é um Espírito Santo só. Amém? Deus é onipotente e onipresente, então ele está em todos ao mesmo tempo, do lado de fora, trabalhando para convencer o ser humano. Desculpe aqui, a gente fala muito e fica às vezes sem voz. O Espírito Santo já me autorizou a tomar água, mas eu sou teimoso. Ele já me autorizou a tomar água, mas eu quero ficar em jejum com você. Aí eu sofro, né? Que sai até lágrima no olho quando perde a voz. Vou beber essa água que está saindo do olho, então. Então é isso, o Espírito Santo, ele quer estar em nós, Jesus disse, e ele estará em vós. O Espírito da verdade é o próprio Jesus. Ele quer estar dentro de nós. E isso aconteceu no dia de Pentecostes. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, diz assim, e estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu como que um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E o versículo 4 diz, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre a igreja, não mais para ficar do lado de fora, mas para ficar dentro. O Espírito da verdade estará em vós. Amém? Qual é o objetivo do Senhor Jesus em ter enviado o Paráclitos, em ter enviado o Espírito Santo? O objetivo dele é habitar dentro de nós. Não ao nosso lado apenas, mas dentro de nós. E quando ele habita gloriosamente dentro de você, quando você recebe o batismo com o Espírito Santo e com fogo, você começa a falar em outras línguas. Línguas que nós não entendemos, mas que Deus entende o que a gente está falando. E essa linguagem é uma linguagem cifrada, porque é um código. As palavras até parecem repetidas, mas na verdade, cada gemido, cada palavra dita tem para Deus uma interpretação diferente. O diabo não consegue interceptar ou decodificar a língua estranha. Por isso que nem nós entendemos e ninguém entende, a menos que haja intérprete por perto. Mas é raro ter um intérprete. Tem gente que fala que interpreta e não é. Não é intérprete coisa nenhuma. Porque é raríssimo o dom de interpretar. Porque o Espírito Santo fala em mistérios com Deus. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. É isso que o Evangelho ensina. Falar em mistérios com Deus tem essa vantagem. Você não entende o que está falando, mas Deus está entendendo tudo que o Espírito Santo está dizendo. Então você tem que ter o Espírito Santo. A pessoa, quando recebe
o batismo com o Espírito Santo e com fogo, ela é selada, amém? Ela recebe um selo. Os reis, inclusive nos países que têm monarquia até os dias de hoje, os reis têm um selo real. Quando um rei coloca um selo real num documento, numa carta, em qualquer coisa, num decreto, não é qualquer um que pode abrir. Porque o selo real, ele é um lacre, amém? O selo é um lacre. Na época de Jesus, os reis também tinham o selo com o qual lacravam documentos. Ninguém podia abrir, a não ser a pessoa a quem era dirigida. E no livro de Apocalipse, capítulo 5, você vai ver que o selo a que a palavra se refere, realmente é lacre. Vamos até lá. É um lacre. Aqui não é selo de carta não, viu? Podemos até pensar que é um selo de carta, porque uma carta sem selo não vai para lugar nenhum, né? O cristão sem o Espírito Santo não chega a lugar nenhum. Mas aqui no sentido que eu li para você em Efésios 1,14, é lacre. Ó, Apocalipse capítulo 5. E vi na destra, quer dizer, na mão direita, do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Ó, selado com 7 selos. Amém? E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Era um lacre. 7 lacres no livro que estava na mão direita de Deus. E o anjo forte perguntando para todo o céu: quem é digno de abrir este livro? E aí começaram a procurar. E ninguém foi achado digno de abrir o livro. Olha o que diz a palavra, versículo 3. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Amém? É um lacre. É um lacre. O selo é um lacre. Vamos voltar lá para Efésios então. Vamos voltar lá para Efésios capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós estáis, quer dizer, quem está em Cristo, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Atenção, igreja. Quando você recebe o batismo com o Espírito Santo e com fogo e começa a falar em línguas, você recebe o selo do Espírito Santo. O que é selo? O que é selo, igreja? Você recebe o lacre do Espírito Santo. O Espírito Santo entra em você no momento que você é batizado com o Espírito Santo e começa a falar em línguas. E você é selado. Você é lacrado. Amém? Em outras palavras, o Espírito Santo está lacrado, trancado dentro de você. As pessoas do mundo vão aí nos lugares para fazer reza e fechar corpo, mas não fecha coisa nenhuma. O meu tio-avô Valentino brigou com o capataz no dia seguinte, bêbado, foi lá com um facão enferrujado, dizendo: italianinho, eu vou te matar, vem para fora, eu vou te matar. Claro que o Valentino não foi. Mas ele tinha uma espingarda dentro de casa, ele falou assim: eu tenho uma espingarda aqui, hein? Eu não tenho medo, falou o capataz, a rezadeira fechou meu corpo, eu vou entrar aí, se você não sair eu vou entrar aí e vou te matar. Olha, eu tenho uma espingarda, eu te dou um tiro, hein? Eu não tenho medo, a rezadeira fechou meu corpo. Aí o Valentino falou: olha, eu te dou um tiro se você entrar na minha casa com esse facão.
Aí o capataz, eu não tenho medo, eu tenho o corpo fechado. E entrou com aquele facão assim. Está no inferno já há um tempão. Pensando, falhou. Ih, falhou. Falhou, morreu. Corpo fechado. Corpo fechado, ninguém tem como fechar o teu corpo. O único que tem como fechar o teu corpo é Jesus Cristo, quando coloca o selo do Espírito Santo. Aí você está lacrado, aí você está com o corpo fechado. Eu quero ver qual é o demônio que vai entrar em você. Eu quero ver qual é outro espírito que vai entrar em você. Se o Espírito da verdade está dentro de ti. Aí você está lacrado, selado com o Espírito Santo. Olha a revelação da palavra aqui. Versículo 14. O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão da propriedade de Deus, para louvor da sua glória. O qual é o penhor. O que é penhor, igreja? O que é penhor? É uma garantia. Eu vou lá no banco e falo assim, eu preciso de um dinheiro emprestado. Você vai lá no banco e fala isso, eu preciso de um dinheiro emprestado. E o banco fala assim, qual é a garantia que você me dá que você vai me pagar? Que você vai cumprir a promessa de me pagar. Aí você dá um imóvel de garantia. Isso é um penhor, você penhorou teu imóvel. Você vai lá na Caixa Econômica. A Caixa Econômica faz muito disso, penhora joias. Você vai lá na Caixa Econômica, você tem uma joia valiosa. Você vai lá e fala, eu quero um empréstimo de 10 mil reais. A Caixa fala, o que você vai dar em penhor desse empréstimo? Ah, essa joia aqui que vale 10, vale 15, vale 20. Aí você deu a joia em penhor e pegou o dinheiro, certo? O que você disse para a Caixa Econômica? O que você falou para o banco? Que aquele penhor é a garantia de que você vai pagar o empréstimo. Amém? Não é isso? Aquilo está penhorado. Quando você acabar de pagar o empréstimo, você libera a joia. Tá certo? Não é isso? Então, olha aqui, ó. O penhor é uma garantia. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. O que é que Jesus está dizendo? O que a palavra do Senhor está nos revelando? Que primeiro, Ele te batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele entra poderosamente em você. E você é selado com o Espírito Santo. Está lacrado. E ao mesmo tempo o Espírito Santo é a garantia que Jesus está te dando. Ele é o penhor da tua salvação. É a garantia. Jesus está dizendo o seguinte, ó. Quando eu voltar em oculto nas nuvens dos céus, eu vou mandar os meus santos anjos tocarem as trombetas nos 4 cantos da terra. E quando eles tocarem as trombetas, eu vou retirar o Espírito Santo desse planeta. Quando os meus anjos tocarem as trombetas, o meu Espírito Santo, o Espírito da verdade, vai sair da terra. Mas como ele está selado em você, como ele está lacrado em você, quando eu tirar o meu Espírito Santo, você vem junto para as nuvens dos céus. E a garantia que eu te dou que eu vou cumprir isso é o meu próprio Espírito Santo. Eu te dou o meu Espírito Santo em penhor. Eu garanto que eu vou cumprir esta obrigação. Um dia eu vou tirar o meu espírito da terra e você vem junto com ele. Está entendendo? Além de todo o benefício de você possuir o Espírito Santo, que é revestimento de poder, é línguas, é mistério, é intercessão, é virtude, além de tudo, essa garantia. A garantia de que você sobe junto com o Espírito Santo. Lógico, se ele está trancado dentro de mim, olha aqui, ó.
eu estou aqui na terra. Eu fui selado com o Espírito Santo. Ele está lacrado dentro de mim. Quando Jesus tocar a trombeta para recolher o Espírito Santo, ele vai ter que me levar junto. Porque eu estou lacrado com o Espírito dentro de mim. Se o Espírito Santo sobe, eu subo junto. Quem entendeu, diga amém. Então essa é a vantagem. Agora veja comigo aqui, ainda na carta aos Efésios. Ainda na carta aos Efésios. Capítulo 4, minha gente. O Espírito da verdade. O Espírito Santo. Capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Aí ele fala dos dons ministeriais. Versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então nós precisamos do Espírito de Deus para isso. Precisamos do Espírito de Deus dentro de nós. E o Espírito Santo, ele é aquele que nós não podemos entristecer. Veja comigo agora o versículo 30. Aí mesmo capítulo 4, versículo 30. Achou? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Pegou? O Espírito Santo em nós, ele vai nos aperfeiçoando até a estatura de Cristo. Ele vai nos aperfeiçoando no dia a dia. Porque o tempo todo ele está ensinando a gente e lembrando as palavras de Cristo. O Espírito Santo não vem com revelações novas. Jesus disse assim, o Espírito Santo vos fará lembrar tudo o que eu vos tenho falado. Se aparecer alguém dizendo, olha, tem um novo evangelho que o Espírito Santo me revelou, você fala, é mentira. Porque o Espírito Santo não vem com palavras novas. O Espírito Santo, ele nos faz lembrar tudo o que Cristo falou. Porque Jesus é a palavra. Jesus é o verbo. Jesus falou tudo o que a humanidade precisava ouvir. Agora o Espírito Santo, ele nos faz lembrar as palavras de Cristo. E vai nos aperfeiçoando até a estatura de varão perfeito. Nós vamos melhorando a cada dia. O Espírito Santo dentro de nós. E a advertência é essa, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, não podemos entristecer o Espírito Santo. Temos que viver de uma maneira que o Espírito Santo não fique triste, amargurado dentro de nós, porque ele tem sentimento, ele fica triste, ele é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força, não é uma virtude, ele te dá força, ele te dá virtude, mas ele é uma pessoa. E ele é uma pessoa que fica triste quando é magoada. Amém? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Aqui, ó. Que está dentro de nós. Pessoa que é batizada com o Espírito Santo e com fogo. Ó. No qual estáis selados para o dia da redenção. Muito glorioso isso, não? O Evangelho diz o seguinte. Sobre o dia da redenção. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, o mesmo Senhor, atenção, o mesmo que viveu aqui na terra, o mesmo que morreu na cruz, o mesmo que ressuscitou em carne e ossos e o mesmo que subiu aos céus. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Se Jesus demorar muito e eu morrer, estou tranquilo. Estou morrendo em Cristo. Ressuscito primeiro quando Ele voltar. E os que morreram em Cristo
ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, tomara que ele volte enquanto a gente está vivo ainda. E se ele voltar enquanto nós estamos vivos, seremos transformados no abrir e piscar de olhos. E iremos nos encontrar com eles. Eles quem? Os que ressuscitaram e subiram primeiro. E nos encontraremos com eles nas nuvens dos céus, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Você recebeu o Espírito Santo aqui na terra para ficar para sempre com você, mas é para sempre não só nesta vida, é para sempre por toda a eternidade. Hoje você é morada do Espírito Santo. Um dia você vai morar com o Espírito Santo. Toda a igreja fique de pé. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 diz: não sabeis vós que o vosso corpo é o templo de Deus, o templo do Espírito Santo, e o Deus que habita em vós é santo? Hoje o Espírito Santo está muito esquecido nas igrejas. Olha, deixa eu perguntar aqui, eu vou perguntar, olhem todos para mim. Quem aqui é batizado com o Espírito Santo e com fogo e fala em línguas? Levante a mão e fala em línguas. Você vê? Levante a mão. Quem é batizado com o Espírito Santo e com fogo e fala em línguas? Quer dizer que nós temos aqui talvez 10% da igreja que está selada? É isso que eu estou entendendo? E pelo que eu vi, esse é um grande número. Porque eu tenho perguntado por aí esta mesma coisa e menos pessoas levantam as mãos. Pessoas que nunca falaram novas línguas, pessoas que nunca receberam o batismo com o Espírito Santo e com fogo, pessoas que não foram seladas e estão em grande risco. Toda pessoa que não é selada com o Espírito Santo de Deus e é salva, ela tem mais dificuldades para vencer as lutas desta vida do que a pessoa que é batizada com o Espírito Santo e com fogo. Porque eu sou salvo, mas eu não sou batizado com o Espírito Santo e com fogo. Eu sofro muito mais ataques e tenho muito mais dificuldades do que aquela outra pessoa que é batizada com o Espírito Santo e com fogo, que recebeu o selo, que o Espírito Santo está lacrado dentro dela. Ela consegue enfrentar os desafios com muito mais facilidade do que eu. E veja a vantagem adicional de você receber o selo do Espírito Santo. É ele ser lacrado dentro de você, como penhor da tua redenção, para quando tocar a trombeta, você subir junto. É uma garantia, entendeu? O batismo com o Espírito Santo e com fogo é um penhor, é uma garantia de que você sobe junto. Eu estou muito preocupado com a igreja nesses últimos dias. Eu até contei o último sonho que eu tive, que eu pregava para uma igreja pequenininha e eu dizia para eles: a igreja no Brasil, a igreja hoje está em grande pecado, porque a igreja abandonou o Espírito Santo, colocou o Espírito Santo de lado, e nós precisamos nos arrepender desse grave pecado. O Espírito Santo está me cobrando para eu começar a pregar a respeito disso nesses últimos dias, porque o dia da redenção está próximo. Eu quero que você venha aqui 7 quartas-feiras na Paz e Vida, buscar o Espírito Santo de Deus, buscar o batismo com o Espírito Santo e com fogo, até falar em línguas, porque quando você começar a falar em línguas, você vai receber o selo, você vai receber o lacre, a garantia, o penhor, de que quando Jesus Cristo voltar, você sobe com certeza. E não entristeça o Espírito Santo, você que já tem, não entristeça o Espírito Santo, porque você foi selado para o dia da redenção. Quem já tem o Espírito Santo não pode entristecer o Espírito Santo. E quem não tem o batismo com o Espírito Santo e com fogo tem que buscar esse selo da promessa. Amém? A igreja precisa se arrepender do descaso
dos últimos anos com o Espírito Santo. Eu vou começar a pregar isso na Paz e Vida o tempo todo. Vou começar a pregar no rádio o tempo todo, e tem gente me ouvindo agora ao vivo em todo o Brasil. Vou começar a pregar isso o tempo todo. O Espírito Santo é Deus, igreja. Todo mundo quer Deus, todo mundo quer Deus, e não compreende que o Espírito Santo é Deus, que você precisa dele, que ele tem que estar dentro de você. Você ser salvo já é uma grande obra do Espírito Santo, que te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus vem e te purifica de todo o pecado. Jesus te limpa. E João Batista dizia assim: eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de, abaixando-me, pegar as suas sandálias e carregá-las. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Você precisa de Jesus. Você precisa entregar a vida para Jesus. Só Ele tem poder para te batizar com Espírito Santo e com fogo. Então deixa eu fazer esse convite. Olhem todos para mim. Quem aqui, ouvindo essa palavra, quer entregar a vida para Jesus, recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para que Ele purifique você de todo pecado e transforme o teu coração, o teu corpo, no templo do Espírito Santo? E quem aqui quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Quem aqui quer receber o selo da promessa? Quem quer, levante a sua mão direita bem alto. Todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente e não tenha vergonha não. A igreja precisa se arrepender do descaso com que tem tratado o Espírito Santo de Deus. Cada cristão tem que se arrepender por ter deixado o Espírito Santo de lado, por ter parado de buscá-lo. Cada cristão precisa se arrepender para receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo, e falar em mistérios com Deus. A igreja precisa acordar, porque o dia da redenção está próximo. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Ele é o teu penhor. Ele é a garantia que Jesus está te dando. Jesus está dizendo assim: eu vou colocar o meu Espírito Santo dentro de você. Eu vou te batizar com o Espírito Santo e com fogo, para garantir a você que eu voltarei para te buscar, para garantir a você que você subirá comigo. Você que está ouvindo esta mensagem à distância, a mensagem é de arrependimento, a mensagem é de despertamento, a mensagem é reveladora para você abrir o teu corpo para receber o Espírito Santo de Deus. Ele é o único que você pode abrir o corpo para receber. Não receba nenhum outro espírito, de quem quer que seja. O único Espírito que você pode receber é o Espírito Santo de Deus. E quem te batiza com o Espírito Santo e com fogo é Jesus Cristo. E você que está à distância precisa de Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para que Ele te purifique de todo o pecado e o teu corpo seja o templo do Deus vivo, o templo do Espírito Santo. Quem estiver ouvindo à distância, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, se ajoelhe ao lado do rádio, se ajoelhe ao lado do computador, se ajoelhe ao lado do televisor. E se você não pode se ajoelhar, você que está ouvindo à distância, coloque a mão direita sobre o teu coração. E todos nós que viemos aqui para frente, vamos dobrar os nossos joelhos agora. E eu vou chamar o meu filho na fé, pastor Daniel Palharim. Você com a mão direita sobre o teu coração, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu quero pedir o perdão por todas as vezes que eu negligenciei, que eu deixei o teu Espírito de lado, mas agora eu quero que o teu Espírito entre em mim. Eu quero que o Senhor me purifique de todo o pecado, para transformar o meu corpo no templo vivo do teu Espírito Santo. E eu quero, meu Deus, a partir de hoje,
buscar este batismo glorioso, o batismo com o Espírito Santo e com fogo. E eu quero ser uma pessoa transbordante da tua presença gloriosa. Eu quero orar em mistérios, falar novas línguas. Eu quero o selo do teu Espírito Santo. Meu Deus da glória, me purifica de todo pecado e escreve o meu nome, confirma o meu nome no livro da vida, porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.